Preocupação com acidente a gente tem o ano inteiro, logicamente. Mas quando chega período de férias, essa preocupação aumenta. E aí a gente ouve muitas e muitas versões a respeito de acidentes. Olha, a estrada não estava boa, ou teve um buraco, ou aconteceu alguma coisa assim. Mas será que esses casos são realmente os principais responsáveis por acidentes de trânsito? Para a gente entender isso, a doutora Rafaela Aparecida de Almeida, que é doutora de Gestão Urbana e professora do Centro Universitário Internacional Uninter, gentilmente conosco. Rafaela, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade em falar sobre esse tema, que é sempre tão evidente, né? Exatamente. Agora, Rafaela, qual é o papel que tem o motorista, o condutor, quando acontecem acidentes de trânsito, principalmente nas estradas brasileiras? Heródoto, é muito comum a gente ouvir falar que o grande problema é a infraestrutura das rodovias, mas eu estou aqui para falar que os dados dizem e apontam que 78% dos acidentes com óbitos nas rodovias brasileiras é de responsabilidade do motorista, do condutor do veículo. Então, a gente tem, claro, 13% aí dos dados apontando para a infraestrutura, mas o comportamento do condutor é o principal responsável. Agora, doutora Rafaela, esse comportamento do condutor ou do motorista, o que é? Excesso de velocidade, tomar umas cachaças antes de pegar no volante, como é que é essa história? São dois pontos principais. O primeiro deles é a velocidade acima do permitido. E o segundo é a ausência de reação ou reação tardia por parte do condutor. Mas aí a gente precisa fazer esse link, claro, com a infraestrutura, né? As pesquisas recentes da CNT mostram que 85% aí das nossas rodovias são de pista simples. Então, a gente tem uma infraestrutura que é antiga, que não comporta a demanda que nós temos atualmente e que vem trazendo esse comportamento por parte do motorista. Então, se você transitar em uma rodovia de pista simples, é claro que você vai querer fazer ultrapassagem, é claro que no congestionamento vai ser mais difícil uma reação por parte do condutor. Então, a gente precisa associar, claro, esses dois fatores. Agora, doutora Rafaela, isso coincide com os carros cada vez mais velozes, cada vez mais potentes, e você vê pouco carro popular na estrada. Você vê mais esse tipo SUV, não é? Exatamente, principalmente agora em período de férias, né? Que aí o pessoal precisa de um carro maior para transportar a família, todos os equipamentos que vai levar aí para a viagem de férias. Perfeitamente. Agora, essa questão da velocidade acima do limite. Aquilo existe só para enfeitar a rodovia ou é para dizer até que ponto o cidadão pode acelerar o seu carro? É claro que tem todo um estudo, né? Então, se a gente tem um limite de velocidade, é porque é o que essa pista comporta, né? É até onde você pode chegar. E não é o que a gente tem visto, né? Cada vez mais essas imprudências de excesso de velocidade, do chegar antes. E nós temos aí pistas que não comportam essa demanda, então a gente tem um tempo de trânsito cada vez maior, com o motorista que tem um tempo cada vez menor, né? A gente sabe que a gente está sempre correndo contra o tempo e não seria diferente nas rodovias. Agora, é cultural nosso, motoristas, não obedecer a placa de trânsito de limite de velocidade? Com certeza, e a gente vê muito isso, né? Basta estar nas estradas que a gente vê esse comportamento imprudente de excesso de velocidade, de ultrapassagem onde não é permitido, no momento que não é permitido. Então, basta a gente estar nas rodovias para a gente perceber e comprovar esse comportamento. Agora, mas isso muda quando a gente vê aquele sinalzinho de radar. Por quê? Porque pesa no bolso, né? Pesa no bolso e a gente sabe que vai levar uma multa, então a gente acaba reduzindo. O que a gente não pensa é que todo esse comportamento também tem um custo, né? O custo aí do transporte no Brasil, o custo dos acidentes, isso também pesa no nosso bolso. É um custo oculto que a gente não percebe. É verdade. A não ser quando chega aquele comunicado lá em casa dizendo que você foi flagrado a mais de 20%, é 20 ou 10% o limite? Acima da velocidade. Eu acredito que seja, eu acho que é 20%, sim. 20%, né?
Aí chega lá e diz, não, mas esse radar aqui não está funcionando direito. Não, não é. Eu vou entrar com recurso. Eu nem dirijo nessa velocidade, né? Mas a gente sabe que os carros estão cada vez mais potentes e o pessoal gosta de né, conduzir aí num excesso de velocidade. Agora, passou o radar, o pessoal pisa de novo no acelerador, né? Pisa de novo e ultrapassa onde não pode, né? E uma questão que é importante a gente observar, e eu ando muito nas rodovias, nas minhas viagens para o interior, é que tem uma demanda cada vez maior do tamanho dos caminhões. Caminhões cada vez maiores, né, os rodotrens circulando, e o que dificulta mais ainda uma ultrapassagem, por exemplo, em pista dupla, que você precisa pegar uma velocidade maior para fazer essa ultrapassagem, muitas vezes de 2, 3 caminhões que estão à sua frente, então isso aumenta muito o risco para o condutor nesses casos. Agora, e quando o condutor diz, bom, mas está tudo congestionado, mas tem uma via aqui do meu lado direito que está absolutamente livre e o pessoal chama de acostamento. E aí? Isso acontece muito. Isso é uma imprudência, né? Por exemplo, se tiver um caso de um acidente que precisar uma ambulância, um carro de polícia circular por essa faixa, ela não estará livre para isso, né? O acostamento é para um caso de emergência, não uma rota de fuga em caso de congestionamento. A gente precisa pensar nisso, né? E sem contar o risco de repente, um acidente, um atropelamento, né? Existem muitos casos nessa situação. Então, lembrar que o acostamento é para uma emergência, para quando você precisa fazer um retorno, e não para rota de fuga em caso de congestionamento. Olha, você citou e está lembrando muito bem as faixas dupla. E o pessoal não leva muito a sério a faixa dupla, não é verdade ou não? E aí o risco de ultrapassagem, eu suponho que deve ser maior. Com certeza, porque quando que a gente tem faixa dupla? Quando você geralmente não tem visão para fazer essa ultrapassagem. E é muito comum o pessoal que tem esse carro um pouco mais potente falar assim, não, mas meu carro dá conta, então é uma faixa dupla, tem um pouquinho de visão aqui, então vou aproveitar, vou dar uma acelerada que vai dar tempo. E a gente muitas vezes não tem visão, não sabe o que está vindo ali na contramão, né? Então esse é um risco muito grande de se envolver num acidente. E tem também, eu suponho, uma multa, né? Se você for flagrado pela polícia rodoviária cortando faixa dupla. Exatamente, uma multa, e uma multa pesada aí para o condutor, né? Assim como o excesso de velocidade. Agora, Rafaela, você lembrou também de, como é que eu vou dizer, de reações não imediatas por parte do motorista. O que que retardar isso? Distração, seria lendo o Zap enquanto eu estou dirigindo, porque não vai acontecer nada comigo. Não é? Porque eu parei na lojinha de conveniência ali, tomei uma cervejinha, só uma cervejinha. Ou eu saí então da festa aí, da balada, e fui direto para a minha cidade vizinha aqui e peguei meu carro. Nessa hora não tem polícia na estrada, eu posso ir tranquilamente. E aí? Exatamente, Heródoto. A gente tem esse comportamento inadequado aí, né, dos motoristas, que uma cervejinha não vai fazer mal, um excesso de velocidade, andar colado no veículo da frente, e a gente perde essa reação. E quando a gente está dirigindo, principalmente numa velocidade um pouco maior, o tempo de reação é muito curto, é fração de segundos às vezes. Então, se você está ali com a cabeça baixa, até que você levante, perceba que você vai colidir com o veículo da frente, que está vindo um caminhão na contramão, o tempo de reação é muito curto. Então, qualquer distração que você converse com o teu passageiro que está do lado e vire o rosto para olhar para ele, que abaixa a cabeça, ou que perca um pouco do discernimento por conta, né, de um copinho a mais ali de cerveja que você tomou, isso no trânsito, numa velocidade excessiva, o tempo de reação fica muito curto, né? Então é o tempo de uma colisão, é o tempo de você erguer a cabeça e perceber que não tem mais tempo de reagir para aquela situação. Perfeito. Doutora Rafaela, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço a oportunidade em participar. Bom dia. Muito obrigado. Doutora Rafaela Aparecida de Almeida, professora do Centro Universitário Internacional UNITER.